Eu amo ouvir você falar. Esse é meu slogan. Sou Edilena Cristina Paz, fonoaudióloga, pós-graduada em voz, mestranda em saúde da comunicação humana e atuo em saúde do trabalhador há mais de 20 anos. Estamos aqui iniciando o nosso canal Comunicação, Audição e Voz, onde iremos levar até vocês informações relacionadas à comunicação humana e a esse objeto de estudo do profissional fonoaudiólogo. A comunicação consiste na transmissão de uma informação que vai de um emissor a um receptor e utiliza para isso o código, que é um sistema de sinais definidos, como por exemplo uma língua natural, inglês, francês, português, ou a língua de sinais. Também pode ser utilizado através da escrita, de um gesto, de sons. Participam do processo de comunicação um emissor, um receptor, o código, que é a informação, e um canal de comunicação, que é o meio que transporta essa informação até o receptor, que, por exemplo, é um canal de televisão, onde transmite uma notícia, também um jornal, onde você lê uma reportagem, e até mesmo uma conversa ao telefone. Para que vocês entendam melhor o processo da comunicação, assistam a esse vídeo. Comunicação significa partilhar, partilhar algo, tornar comum. Através da comunicação, os seres humanos compartilham informações entre si, sendo essa atividade essencial para a vida em sociedade. O processo de comunicação consiste na transmissão de informações entre um emissor e um receptor, e é este receptor quem interpreta a mensagem do emissor. A mensagem transmitida é codificada num sistema de sinais definidos, que podem ser gestos, sons, indicadores, uma língua natural, como português ou inglês, língua de sinais ou libras e a escrita. Ou também por outros códigos que possuem um significado, como por exemplo as cores do semáforo. Essa mensagem é transportada até o destinatário através de um canal de comunicação, que é o meio por onde circula a mensagem. Quando a mensagem se realiza por meio de uma linguagem falada ou escrita, denomina-se comunicação verbal. É uma forma de comunicação exclusiva dos seres humanos e a mais importante na sociedade em que vivemos. E quando a mensagem ocorre por sistemas de sinais não linguísticos, como gestos, expressões faciais e imagens, são denominadas comunicação não verbal. Com o envelhecimento, muitas são as modificações que ocorrem no funcionamento das funções necessárias para que ocorra a comunicação humana. Nesse processo, a atuação do fonoaudiólogo é fundamental e procede desde a função da sucção na amamentação do recém-nascido até as funções auditiva, vocal e de deglutição no idoso. Tem também significativa importância na área musical, nos cuidados e ajustes com a voz e com a audição. O fonoaudiólogo também auxilia na expressividade, promovendo a competência comunicativa para que a pessoa consiga expressar o que quer, o que necessita ou o que sente. Trabalhando em todos os aspectos: neurolinguísticos, auditivo, vocal, de fala, da escrita, de motricidade e até mesmo da respiração. Para que essa comunicação ocorra, há necessidade de que as funções auditiva, vocal, de escrita, por exemplo, estejam adequadas. Se por algum motivo há uma disfunção ou uma distorção na produção desse funcionamento, pode haver problemas na mensagem que quer ser transmitida. Como eu falei no início, o fonoaudiólogo tem como objeto de estudo a comunicação humana e todas as funções que estão relacionadas à produção da informação na comunicação do ser humano, elas têm que estar funcionando de uma maneira adequada, porque senão a mensagem que irá ser transmitida pode ir comprometida. Aqui no nosso canal, nós vamos priorizar as funções auditiva
e vocal. Entretanto, isso não nos deixa ficar limitados somente a essas funções. Falaremos também sobre linguagem, sobre música, produção musical e outras particularidades da comunicação. Para que, a partir de então, tudo que formos falar relacionado à comunicação, você entenda do funcionamento, vamos iniciar falando da fisiologia da audição. A audição e a voz são funções importantes para a comunicação do ser humano. E para que vocês entendam o funcionamento dessas funções, iniciaremos mostrando para vocês um vídeo falando sobre a fisiologia da audição. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro, por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estribo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada, a perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno. A voz também é uma importante função para a comunicação humana e é a função mais utilizada para isso. E para que vocês entendam o funcionamento dessa função, a professora doutora Carolina Agnoc, do Centro de Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, nos cedeu um excelente vídeo. Você já parou para pensar em como e onde a sua voz é produzida? O que seria de fato voz? São essas algumas das perguntas que tentaremos responder ao longo do vídeo e esperamos muito que vocês gostem. Você saberia dizer o que é voz? A voz é um som resultante de uma ação neurofisiológica complexa, que identifica a pessoa quanto à sua idade, sexo, características físicas e de personalidade. Além disso, caracteriza também o estado emocional da pessoa, e através dela nós podemos nos comunicar. E onde a voz é produzida? A voz é produzida na laringe, que é um órgão cilíndrico situado no pescoço
na altura da sexta e sétima vértebras cervicais, que se conecta inferiormente à traqueia e superiormente à faringe, aquilo que chamamos de garganta. É formada por cartilagens, músculos, membranas e mucosa, e divide-se em 3 porções: supraglote, glote e infraglote. A supraglote é formada pelas estruturas que estão acima da glote. A glote refere-se ao espaço entre as pregas vocais, onde a voz é produzida, sendo imediatamente acrescida de ressonância na própria supraglote. Já a infraglote compreende a porção abaixo da glote, que vai até o primeiro anel traqueado. A laringe tem basicamente 3 funções: função respiratória, função deglutitória e função fonatória. Esta última é responsável pela produção da voz. Para tentar explicar como a voz é produzida, foram desenvolvidas diversas teorias, como a teoria da corda vibrante, a teoria mucoondulatória, a teoria da resistência negativa, a teoria mioelástica, a teoria aerodinâmica e a teoria mioelástica aerodinâmica, que até hoje é a mais aceita. Essa teoria descreve a produção da voz com base no efeito de Bernoulli, explicando que o aumento da velocidade do ar ao passar pela laringe vai fazer com que as pregas vocais se aproximem, e a ação elástica da musculatura vai fazer com que elas retrocedam. Apesar de ser a teoria mais aceita, não explica a diversidade da voz humana. Mas como a voz é produzida de fato? Nenhuma das teorias da fonação vai conseguir explicar tamanha complexidade da produção da voz, mas tentaremos explicar a seguir as informações do que se sabe até hoje sobre a fisiologia vocal. Sabe-se que a voz é resultante do processo de amplificação da fonação pelas cavidades de ressonância, sendo elas a própria laringe, a faringe, a boca e o nariz. A fonação propriamente dita é proveniente do ar expirado pelos pulmões no processo de respiração. Esse ar, ao passar pelas pregas vocais, vai fazer com que elas se aproximem e vibrem, produzindo assim um som baixo e fraco que será posteriormente amplificado. Nos processos de inspiração e expiração sem fonação, as pregas vocais vão se manter afastadas. A fonação é, portanto, muito mais complexa do que a passagem do ar vibrando as pregas vocais. Este processo é uma ação volitiva, logo um movimento controlado pelo sistema nervoso central, que tem início a partir de um estímulo vindo do córtex cerebral, que leva a informação motora até a laringe, onde os movimentos para produzir a voz serão efetuados. Quando o impulso nervoso chega até a laringe, ele ativa os músculos cricoaritenoides laterais e os aritenoides, que são adutores laríngeos e vão promover a aproximação das pregas vocais. Já a abdução, processo de abertura das pregas vocais, é feita pelos músculos cricoaritenoides posteriores. Simultaneamente à ação da musculatura adutora, ocorre também o aumento da velocidade do ar que está sendo expirado, e que ao passar pelas pregas vocais diminui a pressão na região glótica, fazendo com que a mucosa das pregas vocais seja literalmente sugada e faça a prega vocal de um lado se tocar com a do outro. Como a pressão subglótica se torna superior à da glote, a mucosa vai vibrar, e este processo será chamado de ciclo glótico. O ciclo glótico possui 4 fases: a fase fechada, a fase de abertura, a fase aberta e a fase de fechamento. Esses ciclos ocorrem numa velocidade muito alta e não podem ser observados individualmente sem o auxílio de um equipamento de estroboscopia. Este é um exame de estroboscopia. Tente observar as 4 fases do ciclo glótico e a movimentação da mucosa. A frequência da vibração é dada em Hz, que é a quantidade de ciclos por segundo, e quanto maior for a frequência, mais agudo será o som, e quanto menor, mais grave. Você sabe por que a voz da mulher é diferente da do homem? Então, essa diferença começa a ser mais marcante durante a adolescência, a partir de um processo chamado de muda vocal, onde ocorrem alterações na laringe que irão interferir diretamente nas características da voz do indivíduo. Essas modificações se devem à ação dos novos níveis hormonais e irão provocar um crescimento laríngeo anteroposterior mais acentuado nos homens do que nas mulheres. Uma prova disso é a protuberância na cartilagem tireoidea, conhecida popularmente como pomo de Adão. Ocorre também, de forma mais acentuada no homem, a descida da laringe no pescoço e o aumento da massa das pregas vocais. Visto que quanto maior a massa e o comprimento das pregas vocais e mais baixa a laringe e mais grave é a voz masculina vai se apresentar mais grave do que a feminina, isso em situações normais, é claro.
Isso ocorre porque fatores como massa, tensão e alongamento das pregas vocais podem diminuir ou aumentar sua frequência de vibração. Este último fator, o alongamento, é o principal responsável pela diferença de frequência fonatória de um mesmo indivíduo, ou seja, o motivo pelo qual conseguimos fazer a nossa voz ficar mais grave ou mais aguda. O músculo cricotireoideo irá aproximar as cartilagens tireoidea e cricoidea, alongando assim as pregas vocais e produzindo sons mais agudos, num processo chamado de movimento de báscula. Enquanto o músculo tireoaritenoideo irá promover o encurtamento das pregas vocais, produzindo assim sons mais graves. Como conseguimos fazer o volume da nossa voz ficar mais alto ou mais baixo? A intensidade da voz está ligada à resistência da glote à passagem do ar. Quanto maior for essa resistência, maior será a pressão subglótica e maior será a força de vibração fonatória. Logo, maior intensidade terá o som. E quanto mais fraca, menor intensidade. E por que a voz vai mudando com o passar do tempo? A voz desenvolve-se em todas as fases da vida, sofrendo alterações que acompanham o desenvolvimento físico, psicológico e social do indivíduo. A partir das mudanças na dimensão da laringe, espessura e comprimento das pregas vocais, características da mucosa e musculatura laríngea, irão ocorrer diferentes configurações vocais ao longo da vida. Esse processo é chamado de ontogenia vocal. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo e, acima de tudo, aprendido bastante sobre fisiologia vocal. Deixamos um abraço dos alunos do Projeto de Ensino em Voz da Universidade Federal do Espírito Santo. Na evolução natural do ser humano, existe o processo de amadurecimento e após o envelhecimento. E nessa evolução, várias coisas podem acontecer que comprometem o funcionamento da comunicação humana. E nesse processo, o papel do fonoaudiólogo é voltado para a promoção de saúde, para a prevenção, para a avaliação e para o diagnóstico, também em orientação, ele atua em terapia e no aperfeiçoamento dos aspectos relacionados à função auditiva, do equilíbrio, da linguagem oral e escrita, da voz, da fala, e do sistema miofuncional orofacial, cervical e de deglutição, que é o ato de engolir. E todas essas formações musculares e tudo que está relacionado à movimentação, funcionamento adequado dessa movimentação, o fonoaudiólogo atua. O papel do fonoaudiólogo vai desde a função de sucção no recém-nascido, na amamentação desse recém-nascido, até a função auditiva, vocal e de deglutição no idoso. Então, durante esse processo, como eu falei para vocês, de evolução e de envelhecimento, se há algum comprometimento relacionado a alguma função para a produção da comunicação humana, o fonoaudiólogo atua. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a proposta do nosso canal e que estejam sempre aqui com a gente recebendo essas informações. Gostaria de agradecer ao Cláudio Roberto de Souza, ao filho dele, Juninho, também aos colegas profissionais Thomas Miranda, Bianca Ramalho e Tamara Silva. Os vídeos que vocês assistiram aqui hoje foram gentilmente cedidos pela professora doutora Carolina Agnoc, do Centro de Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, e também pela Medel, empresa fabricante de implante coclear, aos quais eu deixo o meu muito obrigado. E não se esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero vocês. Até lá!